Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Nutrição de Safras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcos Rodrigues, especialista agronômico da Mosaic Fertilizantes, e hoje o nosso tema é para falarmos de um nutriente muito importante, principalmente nos nossos solos tropicais. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas para nós utilizarmos esse nutriente, o fósforo, de forma eficiente nos solos do Brasil. E eu não estou sozinho nessa, então eu gostaria de convidar também conosco da Mosaic Fertilizantes o Flávio Bonini. Boa noite, Flávio. Marcos, tudo bom? Bem-vindos à Nutrição de Safras para falar um pouco de fósforo. Obrigado pela participação aqui conosco. Bonini, eu já queria começar, antes de nós trazermos os nossos convidados, eu queria que Bonini, como o gerente de serviços técnicos na Mosaic Fertilizantes, trouxesse para a gente um pouquinho do panorama, do cenário atual dos fertilizantes no mercado, como é que nós estamos, uma situação um pouco atípica do que a gente vivenciou nos últimos anos. Diga lá, Bonini, traga para a gente o cenário atual e as perspectivas, e em sequência fiquem conosco, nós vamos trazer convidados de altíssimo gabarito hoje para falar um pouquinho para a gente sobre a dinâmica do fósforo nos solos e como é que a gente maneja esse nutriente da melhor forma possível nos solos do Brasil. Marcão, eu acho que o grande ponto é a gente contar um pouco do nutriente fósforo. Eu não vou entrar aqui em função da planta, tem gente muito mais gabaritada que eu aqui para falar isso, sem dúvida alguma. Mas só lembrar que o fósforo é um macronutriente primário, ou seja, é um dos nutrientes que é mais absorvido pelas plantas. Na verdade, no mundo, ele é o segundo nutriente mais utilizado nas adubações, ele perde só para o nitrogênio. E a gente sabe que, ainda mais num cenário que nós estamos passando hoje, de algumas incertezas, mas que em nossa agricultura é bastante eficiente, existe uma necessidade muito grande de uso de fósforo, pelo que os nossos solos apresentam de forma natural. Então, quando o fósforo não está disponível ou não está suficiente nos solos, a gente tem que aportar ele em alguma forma, e sem dúvida os fertilizantes são as melhores formas. No passado, é só lembrar um pouco, a gente usava aí, estava até conversando um pouco, o que era o fósforo no passado, a história do fósforo. Então, vamos lembrar que ele, do jeito que a gente conhece hoje, está um pouco mais de 120 anos, 1800 e pouco, aí um agricultor lá na Inglaterra criou o primeiro fósforo sintético, vamos falar assim, Pegou osso, pegou ácido e fez um fertilizante sintético. E hoje, o que é a principal fonte de fósforo? Quais são as principais fontes de fósforo para fertilizantes? São rochas fosfáticas. Então, olhando um pouco no mundo, o que é reserva mundial de fósforo no mundo? Prospectada. Estamos falando de 71 bilhões de toneladas de rochas de fósforo. Isso dá mais ou menos 20 bilhões de toneladas de P2O5 equivalente. O que é a demanda no mundo, de forma geral, em fósforo? No ano passado, próximo a 49 milhões de toneladas de P2O5. Quer dizer, fazendo essa divisão de 49 milhões por 71 bi ou 20 bi de P2O5, a gente está falando em fósforo para 400 anos. Onde que está sendo utilizado esse fósforo? Até o começo dos anos 90, grande parte era país industrializado. Depois de 90, economias emergentes como Brasil, China, Índia começaram a realmente demandar muito do nutriente. Então, para a produção mundial, só para dar o contexto do que é o cenário hoje, quem são os grandes produtores mundiais? China, primeiro, Marrocos, segundo, Estados Unidos, o terceiro, Rússia, o quarto, e o Brasil também. O Brasil também é um produtor de fósforo. Hoje o Brasil produz por volta de 45% do P2O5 que a gente consome. A gente tem por volta de 2,5 milhões de toneladas de P2O5 produzidos no Brasil, com consumo de 5,5, que é o que a gente tem aqui. E eu estou falando em nutriente, tá, pessoal? 5,5 milhões de toneladas de P2O5. Hoje o fósforo é o nutriente em que a gente tem a maior percentual de produção interna no Brasil. E aí tem um ponto importante, Como o mercado é nutriente que está crescendo também a 4%, 5% ao ano, em alguns casos 10% ao ano. Por quê? Por causa de utilização em áreas novas, como pastagens, que a gente tem visto, e também porque os nossos produtores rurais têm utilizado demais tecnologia e estão produzindo mais, a produtividade aumentando. Isso, logicamente, maior exportação de fósforo, maior demanda. O ponto é justamente esse, A gente sabe que é um bem finito, da forma que a gente conhece hoje, e a razão de fazer essa live é para entender justamente quais são as perspectivas para o uso eficiente desse nutriente em nossos solos. Joia, Bonini. Obrigado por essa
introdução muito pertinente. Vamos trazer os nossos convidados para trazer mais gabarito ainda para esse tema e para a gente poder discutir sobre a eficiência do fósforo na nossa agricultura. Então, hoje conosco estão o professor doutor Paulo Sérgio Pavinato, professor doutor associado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP de Piracicaba, e também o professor Luciano Copo Gattiboni, era professor da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e recentemente, não tão recentemente, mas hoje ele assumiu uma posição nos Estados Unidos. Então nós temos hoje uma presença internacional também na nossa live. O professor Gattiboni é brasileiro, mas hoje atua como professor assistente e especialista de extensão na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos, professor Paulo Pavinato e professor Gattiboni. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre fósforo na agricultura. Obrigado, Marcão. Obrigado, Bonini, pelo convite. Acho que é uma oportunidade ímpar aqui a gente discutir um pouco mais, né, esse nutriente que tem esquentado nossa cabeça para descobrir uma forma mais eficiente de manejar ele. Então, acho que vai ser uma conversa interessante. Mas eu queria começar, para a gente contextualizar sobre o fósforo na agricultura brasileira, o porquê dessa palavra eficiência. Queria que vocês trouxessem, professor Pavinato e professor Gattiboni, o que está por trás do fósforo, né? Como que é a dinâmica do fósforo nos solos tropicais e por que hoje em dia a palavra eficiência de fósforo está tão na moda, uma palavra tão importante, né? Mas eu queria começar com o professor Pavinato, como que é a dinâmica do fósforo, principalmente pensando naquilo que a gente tem aportado visando a nutrição das plantas. Certo, Marcão. De maneira geral, né, o fósforo nos solos, ele tem um comportamento distinto dos demais nutrientes e, como um ânion, ele vai ter uma reação com a fase sólida do solo e, principalmente, né, quando nós imaginamos um solo ácido ou solos ácidos, que é a grande maioria nos solos do Brasil, nós teremos, né, uma condição de ter mais alumínio livre potencialmente, ter mais ferro livre para precipitar esse fosfato, ou em muitas situações, né, solos bastante temperizados, nós temos teores de óxidos bastante altos nesse solo, e esses óxidos potencialmente eles atraem esse fósforo para sofrer processo chamado adsorção. Então é natural que nós não tenhamos uma eficiência alta de fósforo, porque a reação está ocorrendo a todo momento no solo. Desde que nós adicionamos o fertilizante fosfatado, esse fertilizante solubilizou em solução, ele vai começar a sofrer uma atração por essas partículas sólidas. E conforme nós tivermos mais argila, mais óxidos, principalmente nessa fração argila, nós teremos, né, uma atração maior de fósforo e potencialmente, né, nós teremos uma eficiência menor desse fertilizante fosfatado adicionado. Então, quimicamente, né, as reações são bastante complexas, aí o Gattiboni pode, né, auxiliar um pouco mais nessas reações, explicar elas, mas quando nós adicionamos um fertilizante no começo do ciclo, e nós queremos que esse fertilizante seja utilizado ao longo de todo o ciclo da cultura, mas nós adicionamos aquela dose lá, 80, 100 pontos de fósforo, no momento que a planta está precisando de uma quantidade mínima, ou nada praticamente. É assim que a planta vai aumentando o seu crescimento e vai demandando mais fósforo, muitas vezes esse fósforo que você adicionou lá no começo já não está mais naquela forma disponível em solução do solo. Então esse é o grande gargalo que nós sofremos, né, em relação à eficiência do fósforo. Nós suprimos ele no momento que a planta precisa e na forma, no local que a planta precisa para que a eficiência seja melhor, né? Então, o número que nós temos hoje de eficiência é baixo por causa do delay que nós temos aí entre fornecimento, solubilização e demanda da planta diretamente. Então, acho que no grosseiro, né, é mais ou menos isso que ocorre quando adicionamos fertilizante. Professor Gattiboni, então, dando continuidade a essa complexa dinâmica do fósforo. Então, o professor Pavinato trouxe muito bem essa questão da adsorção, né, e das reações que envolvem a precipitação de fosfatos, principalmente em solos onde a gente encontra um ambiente acidificado e a presença, né, de alumínio e ferro, principalmente, e manganês também, são os principais formadores de precipitados com fosfatos em ambientes acidificados. Mas eu queria que o senhor trouxesse também para a gente a questão do fósforo orgânico. Qual que é a importância do fósforo orgânico no cômputo do fósforo nos solos e nos solos tropicais? Como que isso ocorre? Ok, como o Pavinato bem colocou, a palavra para fósforo é fixação e baixa eficiência, né? Quando a gente pensa num solo que não recebeu adubação ainda ou que ainda está em fase em que tu está construindo a fertilidade do solo, né? A fixação é o grande processo.
né? Então, parte do fertilizante que tu adiciona vai ser absorvido, vai ser ligar as partículas do solo muito fortemente, né? E o retorno desse fósforo para a solução do solo, onde a planta vai conseguir absorver esse fósforo, é muito pequena. Então, a palavra ineficiência, né, para fósforo é muito importante, especialmente quando a gente está trabalhando com solos que não estão com a fertilidade estabelecida ainda. Tudo isso é envolvido nas argilas do solo, como o Pavinato colocou, e quanto mais intemperizado for o nosso solo, quanto mais vermelho o nosso solo, né, mais óxido de ferro a gente tem, mais problemas tem no sentido de ter baixa eficiência da fertilização. E é nesse contexto que entra a questão do fósforo orgânico. O fósforo, nós temos uma outra parte do fósforo que está no solo, que está na matéria orgânica, né? Vocês imaginam que nós temos aí 0,2% do material orgânico das plantas, né, dos resíduos, né, é fósforo, né? Então, quando a gente retorna os resíduos para o solo, o resto da cultura, palhada, tudo isso contém fósforo e parte desse material orgânico vai ser decomposto, né, durante o processo de decomposição, mas parte vai ficar estável no solo como matéria orgânica. Então, esse fósforo está acumulado lá. A grande questão é em que condições que esse fósforo que está acumulado como matéria orgânica, como fósforo orgânico, em quais condições que esse fósforo pode ser redisponibilizado e as plantas poderiam utilizar, né? Então, essa é a grande questão e como o Pavinato falou, é um assunto bastante complexo, tanto a parte de fósforo inorgânico como orgânico, as condições que fazem com que esses materiais, né, esses diferentes tipos de fósforo consigam ser disponibilizados e que podem voltar como uma reciclagem para que as plantas sejam utilizadas. Então, o fósforo orgânico é extremamente importante em sistemas naturais. Quando a gente pensa, nossos solos são pobres em fósforo de maneira geral. Solos brasileiros, né, a gente não teve a sorte de ter solos ricos em fósforo, né? Então, os nossos solos são paupérrimos em fósforo por natureza, né? Mas como que a gente consegue ter uma floresta que consegue crescer, uma floresta nativa crescer, e essa floresta tem fósforo? Como a gente tem um cerrado, uma vegetação de caatinga, como que a gente tem uma pastagem nativa, tudo isso tem fósforo. Como que essas plantas conseguem sobreviver num ambiente tão pobre em fósforo? Então, basicamente, essa liberação de fósforo orgânico, as plantas, né, e os micro-organismos do solo desenvolveram algumas estratégias para tentar minerar esse fósforo orgânico do solo e, basicamente, o sistema se mantém dessa pequena liberação de fósforo orgânico. Se tu arrancar aquela vegetação nativa e colocar uma planta cultivada em cima e não der suporte para ela com fósforo via fertilização, essa cultura não vai se desenvolver porque ela não tem a mesma capacidade, não tem a mesma adaptação, né? E, além disso, né, a liberação de fósforo orgânico é um processo muito lento, né? E quando a gente pensa na nossa agricultura, é um processo muito rápido, é 3, 4 meses, nós temos que produzir o nosso soja, o nosso milho, e daí nós não temos tempo hábil para todos esses processos, né, que podem liberar um pouco de fósforo orgânico. Então, existem muitas condições onde se pode contar com esse fósforo orgânico, mas, né, a gente tem que saber exatamente quando que é possível incluir eles na nossa equação da fertilização, do nosso manejo de fertilização. Nossa, muito interessante, professor. A gente fica pensando mesmo nos sistemas, né? Eu tive a oportunidade, né, durante a minha pós-graduação também de conhecer um pouco esses teores de fósforo nesses ambientes naturais do Brasil. Fui orientado do professor Pavinato e tivemos a oportunidade de rodar um pouco, principalmente o Cerrado brasileiro, e eu queria até convidar o professor Pavinato para falar um pouco desse trabalho e trazer para a gente, professor, tem fósforo no Cerrado e desse fósforo que está lá, o que está disponível para a planta acessar? E aí também já trazer para discussão para todos nós esse conceito de disponibilidade de fósforo, né, que é para nós o essencial. A gente quer, na verdade, nutrir a planta da melhor forma possível e a gente precisa entender qual é o fósforo que ela vai acessar no solo e a gente retomar para o conceito da disponibilidade em seguida. Os levantamentos que a gente tem feito, e vários grupos aí no Brasil, né, fazem em áreas nativas, mostra que em solos, principalmente pensando no Cerrado, né, nós partimos desde 100, 150 ppm até 300, 350 ppm de fósforo total em solos nativos do Cerrado. Ou seja, nós temos fósforo no Cerrado. O detalhe é que ele não está numa forma disponível. Então, o que é disponível disso, eu diria que é menos de 0,5%, porque nós conseguimos pegar teores de 1 ppm de fósforo ou até menos de 1 ppm de fósforo nessas áreas nativas, né? Então é ali que as plantas se adaptam, né? Essas plantas que conseguem sobreviver nesses ambientes, elas se adaptam para aquela condição. E aí entra o que o professor Gattiboni comentou, né, em relação a ciclar mais fósforo orgânico e ser mais eficiente no sistema para captar aquele pouco fósforo que tem ali no ambiente. Agora, o que nós
observamos, né, ao longo dos cultivos, e isso foi um levantamento que a gente fez mais recentemente, é que você vai acumulando fósforo. Você vai acumulando fósforo ao longo do tempo com as adições via fertilizante. E aí áreas que tinham 200, 300 ppm, hoje estão com 600, 700, 800 ppm de fósforo total no solo. E aí você consegue, obviamente, uma adição um pouco maior do fósforo disponível, que partiu ali de menos de 1 ppm, por exemplo, para hoje 15, 20 ppm de fósforo disponível. Então, nós consideramos aí, na média, né, de 1 a 2% do fósforo total do solo nessas áreas, principalmente da parte mais sudeste, central do Brasil, que estão em formas consideradas disponíveis, né? E aí entra no conceito de disponibilidade associada à extração por MED, ou extração por resina, né, que são os métodos clássicos que a gente trabalha. Mas, enfim, de todo esse fósforo que a gente adiciona, né, boa parte, então, acaba se acumulando em formas não disponíveis no solo. E aí é um conceito, né, que tem se falado muito ultimamente, né, do chamado legado do fósforo, ou residual de fósforo no solo. E esse legado de fósforo, né, é uma matriz que a gente tem deixado no solo, em função das reações químicas que ocorrem, e que nós não sabemos se vamos usar um dia, né? Então eu costumo dizer que isso é uma previdência que a gente está pagando para o solo. A gente está pagando uma previdência para o solo que a gente nunca sabe se um dia vai usar mesmo essa previdência de volta, né? Então acaba deixando estocado no solo como um residual, realmente enchendo a caixa do solo. Mas é um custo que muitas vezes a gente paga que não sabe se vai ter o retorno realmente, né? E que gostaríamos, né? Deixa eu até perguntar nesse ponto, você falou da reserva, né? É um negócio aritmético, assim? Eu tô falando, olha, eu estou dando aqui 120 kg de P2O5, extraio meus 60 kg de P2O5 e todo ano está sobrando ou está ficando no solo 60 kg de P2O5, que, vamos falar, em 10 anos eu tenho lá 600 kg de P2O5. É aritmético, assim, falar, agora minha caixa é essa, 600 kg de P2O5? Aritmético porque fósforo, ele é muito pouco móvel no solo, então se tu não tem problema de erosão, que vai levar o solo embora e o fósforo grudado com as partículas, tu tem esse fósforo acumulado no solo. Agora, a grande questão é, isso que o Pavinato tá colocando, é que a gente não sabe quanto desse fósforo pode ser utilizado no futuro, né? Então, o que não é aritmético é, ok, eu tô utilizando, sei lá, 50% do que eu tô adicionando e os outros 50% tá acumulando no solo, mas eu não sei se no futuro aquele extra que está sendo colocado no solo, se ele vai servir para alguma coisa. A gente tá trabalhando com o sistema previdenciário, né? Que pode ser que funcione, pode ser que não. Aritmético no sentido de acúmulo, mas a gente não sabe que proporção desse fósforo vai ser acumulado na forma disponível ou não disponível. Também isso é outro conceito que ele vai mudando com o tempo. Por exemplo, quando a gente pega um solo que está ainda no início da construção da fertilidade, a gente pode ter uma eficiência muito baixa, tipo 20%. A gente aplica 100 pontos de fósforo para ocupar 20 para a planta. Conforme tu vai saturando o solo, tendo várias adubações, né, tu vai fazendo teu manejo, tu vai construindo a fertilidade, né, tu vai saturando aquele, imagina que o fósforo, ele vai ser absorvido nas partículas do solo. Se nesse ano eu botei um fosfato, ele grudou nesse ponto aqui, no ano que vem não tem espaço para um outro fosfato, porque tem alguém lá naquele lugar, né. Então, a tendência tem esse conceito da saturação com o tempo. Então, a gente consegue ver que a partir de sucessivas adubações, a eficiência vai aumentando. Começa muito ruim lá com os 20, 30%, e conforme tu vai construindo a tua fertilidade, a tua eficiência vai subir lá para 50%, 60%. Mas mesmo assim a gente continua acumulando, né, fósforo em formas que a gente não consegue utilizar, infelizmente, né? Então eu espero que a gente ache uma maneira no futuro de conseguir sacar esse dinheiro da presidência e começar a utilizar esse fósforo que a gente está acumulando. Por enquanto, é quase um buraco sem fundo. A gente contribui, né, e a gente conta que a gente tem uma maneira no futuro de utilizar ele. E esse número é bem real, né? Inclusive o Marcos, né, na tese dele trabalhou com isso, né? O que você adicionou normalmente está lá no solo, a não ser que você teve erosão, teve alguma saída diferente, né, daquele ambiente, mas o que você adicionou e sobrou da colheita normalmente está lá no solo e normalmente na camada de 0 a 20, né, que você vai encontrar, muito pouco abaixo disso. É meio linear o negócio. Um levantamento que a gente fez mais recentemente e elaboramos um mapa, inclusive, né, para tentar mostrar ao longo do Brasil, né, onde está esse fósforo, mostra claramente que áreas cultivadas, né, têm deixado esse residual bastante expressivo, e desses últimos, vamos considerar os últimos 15, 20 anos, né, que é onde a grande expansão da agricultura, né, para o cerrado e para as áreas e a produção de soja se expandiu muito, né, os dados mostram que o input e output, ou de taxa de desfrute, que chama aí, né, que o Gatbani falou, é média de 50%, 50%, 51%. É isso aí que está saindo via colheita. O restante está ficando no solo de alguma forma, né? Então esse é o dado que a gente tem aí para mostrar para todo mundo.
Muito bacana, eu só vou dar uma resumida no conceito, porque foi muita química, muita dinâmica. Então, hoje nós já falamos, então, que a eficiência do fósforo nos solos tropicais, de modo geral, é baixa. Ao longo dos anos, nós temos como aumentar essa eficiência, e isso foi construído com os sistemas de produção, com a construção das bases da fertilidade do solo, né? E para fósforo vem com correção do solo, correção do perfil do solo, construção de potencial produtivo, com correção também da adubação fosfatada via adição de fertilizantes. Mas eu queria organizar esses conceitos para a gente deixar para o nosso espectador o que é esse fósforo disponível, como é que a gente faz o diagnóstico desse fósforo disponível. E aí eu já queria amarrar numa outra pergunta, que é como a gente organiza a nossa adubação fosfatada. A gente organiza ela de acordo com 3 princípios. Então, ou a gente está num ambiente onde a gente está falando de correção, de adubações corretivas, ou nós evoluímos um pouco em termos de fertilidade, de construção da fertilidade para o fósforo e chegamos a um ambiente de manutenção. E aí, quando você tem já um sistema produtivo bem estabelecido, com alta ciclagem de fósforo, com a evolução da produtividade das culturas e a construção dessa fertilidade, a manutenção dela, você pode chegar a níveis de fósforo disponível que o permitam trabalhar no conceito de reposição. Mas todo mundo quer saber o que é esse fósforo disponível, como é que a gente faz esse diagnóstico, professor? Que a gente já aprendeu que é diferente do fósforo total, que é diferente dessa reserva que está acumulando. Então, o disponível, o que a planta vai enxergar? Como é que a gente mede isso? Então, o fósforo disponível é um conceito, né, baseado numa análise química, né? Então, a gente vai fazer análise de solo e a gente vai escolher um material químico, um produto químico, uma solução que faça a extração desse fósforo do solo. E a tentativa é sempre achar, quando se desenvolvem métodos de análise de solo, é tentar achar uma solução química que imite a planta no sentido de extrair esse fósforo do solo. Então, basicamente, quando a gente faz análise, não só de fósforo, mas de todos os nutrientes, né, as pessoas que desenvolvem métodos de análise, ou que desenvolveram, isso foi uma área da ciência do solo muito importante, nos anos 50, né, onde se desenvolveu a maioria dos métodos. E, basicamente, o pessoal ficou testando, ok, vamos testar esse ácido, vamos testar esse material complexante, vamos testar esse material e ver se eles conseguem extrair mais ou menos o que a planta extrai. Então, esse trabalho de correlação foi muito feito. Ok, vamos botar uma planta nesse solo, retirar essa planta, vamos analisar quanto fósforo ela conseguiu retirar e agora vamos testar diferentes soluções extratoras naquele solo, fazer análise e ver qual a mistura, qual a receita que consegue tirar mais ou menos a mesma quantidade. Então, né, você construiu esse conceito de disponibilidade e uma coisa importante para fósforo, a disponibilidade para fósforo, ela é dependente do método que está utilizando. É um conceito um pouco diferente quando a gente trabalha, por exemplo, com cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio, eles não estão ligados ao solo com muita força. Então, basicamente, todos os métodos funcionam muito similar. Todos os métodos extraem quantidades parecidas de cálcio e magnésio. Se eu trocar o método, né, as quantidades vão ser similares. E daí a gente usa um termo que a gente chama para cálcio e magnésio que se chama trocável. É aquilo que pode ser trocado. Eu boto uma coisa e o solo me dá o cálcio e magnésio e todos os métodos conseguem extrair o cálcio e magnésio trocável. Interessante que para fósforo a gente não usa o nome trocável. Para fósforo a gente usa disponível. E tem que vir uma coisa depois de disponível. É fósforo disponível por MLT1. Fósforo disponível por resina. Fósforo disponível por sei lá o quê. Nós temos quase 50 métodos para fósforo. Por que nós temos essa coisa diferente? Né? Por que a gente chama disponível? Como o fósforo tem essa intensa interação com o solo, essa fixação no solo, tem métodos que são mais hábeis em arrancar esse fósforo do solo e medir ele, tem métodos que são menos hábeis. Então, quando a gente pega o mesmo solo e faz uma análise por resina, faz uma análise por MELT, os valores são diferentes, simplesmente porque um método tem mais habilidade que o outro de extrair fósforo. Então, nós temos um outro passo, né? Não adianta a gente só dizer, ok, eu vou fazer análise por um método qualquer. Por exemplo, eu vou pegar um solo e fazer análise por Bray, né? Ok, um Bray é um método, né, que se utiliza em algumas partes do mundo. Eu faço análise por Bray e tenho o número 10. E daí? O que esse 10 quer dizer? Né? Então, nós temos que correlacionar isso com planta, ok? Quando eu tenho 10 pelo método de Bray, eu fazendo experimentos de calibração, eu sei, ok, quando eu tenho 10 por Bray, eu tenho, isso é suficiente para as plantas.
mais ou menos nesse sentido. Mas se eu pego o mesmo solo e faço análise por Mellish, provavelmente vai ser 7, se eu faço por resina, vai ser 12. Então, o mesmo solo, com a mesma habilidade que a planta tem, porque a planta está lá naquele solo e absorvendo uma quantidade de fósforo, mas os métodos vão enxergar ligeiramente diferente. Por isso, o conceito de disponibilidade é extremamente importante quando a gente fala de fósforo. Diferentes métodos vão extrair diferentes quantidades de fósforo. Deixa eu até aproveitar aqui, tem uma pergunta do Amarildo Antônio Tessaro, que é justamente em cima de extratores. Talvez seja uma das metodologias mais recentes, que é o P remanescente. Então o senhor falou aí de Mellish, falou de resina. Qual a diferença do P remanescente? Ele dá esse mesmo fósforo disponível ou é uma medida diferente do que a gente está acostumado? Bom, o fósforo remanescente é um método para tentar estimar quanto que o solo é ávido por fósforo, né? É uma ótica diferente. Enquanto, por exemplo, no Mellish, na resina, a gente vai colocar alguma coisa que vai arrancar o fósforo do solo. No fósforo remanescente, o método que é utilizado em Minas Gerais, utiliza como um método adicional para fósforo. Em vez da gente colocar alguma coisa para arrancar o fósforo, a gente joga fósforo no solo. A análise é adicionar uma solução contendo fósforo e ver qual é a avidez, qual é a força com que o solo rouba o fósforo daquela solução. Então a gente tem uma medida, na verdade, da capacidade de retenção de fósforo do solo a partir dessa análise. É um método muito interessante para a gente saber. Por exemplo, eu sempre gosto de frisar aquele solo que a gente está começando a manejar a fertilidade, que está pobre ainda, né, de um solo com fertilidade construída. Se tu pegar o mesmo solo, mas ele está no início da construção da fertilidade, fizer P remanescente, a gente vai jogar aquela solução de fósforo no momento da análise e o solo vai pegar todo o fósforo. O que a gente vai medir na solução não vai sobrar nada do que adicionou. A quantidade é muito pequena. Quer dizer que o solo tem grande capacidade em reter aquele fósforo. Quer dizer que o solo ainda tem essa avidez, essa capacidade de fixação muito alta. Se eu pegar o mesmo solo, mas depois de vários anos de fertilização ou várias adições de fosfato, e tu fizer de novo fósforo remanescente, o solo já não vai estar tão faminto por fósforo, porque o solo já recebeu várias adubações. Então, o fósforo remanescente é uma medida, né, relacionada a fósforo, mas é absolutamente um conceito inverso da nossa disponibilidade quando a gente usa um extrator. Mas é uma informação fantástica para a gente saber em que ponto a gente está na nossa construção da fertilidade. E se vocês olharem, quando a gente usa fósforo remanescente, normalmente a gente usa fósforo remanescente junto com a análise do fósforo disponível. A gente olha as duas coisas e aí a gente consegue entender melhor o sistema. Professor Pavinato, ainda nesse assunto, então entendemos a disponibilidade de fósforo. Explica um pouco para a gente como é que a gente usa isso, como é que a gente medimos o fósforo do solo por um determinado extrator, uma solução que quantificou isso, e aí? E o que vem em seguida? Como é que a gente usa isso? Na verdade, né, as tabelas de recomendação, elas são baseadas em tudo isso que o professor Gattiboni comentou, né? Se faz uma calibração de resposta às culturas em função daquele nível disponível por certa metodologia. Um erro bastante grosseiro que o pessoal faz no campo, né, é estimar, eu tenho 10 ppm Mellish disponível no solo. Aí ele faz um cálculo, 10 ppm vai dar lá nos meus 2 milhões de quilos no hectare, né, de 0 a 20, eu vou ter lá 20 quilos de fósforo disponível. E, na verdade, você vai cultivar uma soja, vai cultivar um milho, e muitas vezes ele extrai mais do que isso. E aí você faz a análise no final do ciclo e ele continua com 10 ou 9 ppm. Então, da onde saiu esse fósforo, né? Lembrem, gente, a metodologia aí, ela é calibrada para a resposta da planta àquele nível de fósforo disponível do solo, para aquela metodologia. Mas lembre que existe um tamponamento por trás de tudo isso, né? Que é o que o solo faz em termos de estocar fósforo em formas menos disponíveis, né? Que vai fazer esse tamponamento do fósforo na solução. Então, não quer dizer que aquele número que vem na tua análise de solo é o número exato de quilos de fósforo que estão disponíveis para a planta, mas sim em função de uma calibração que foi feita ao longo do tempo, né, ao longo dos cultivos, né, ou ao longo de várias espécies, né, para ter a resposta da planta. Quer dizer que é 100% precisa, mas foi calibrada em função de ajustes lá que chegaram a 80%, 70%, 80%, né, de precisão para a estimativa de produção. Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante que eu queria enfatizar é que a movimentação de fósforo no perfil do solo ela é muito baixa, ou mesmo lateralmente, né? Então, se você não tiver um sistema radicular que chega até esse fósforo, não adianta, porque a planta, mesmo tendo aqueles 20, 30, 40 quilos de fósforo disponível, muitas vezes a planta não consegue pegar, porque o volume que ela explora é muito pequeno, ela fica restrita ali aos 10, 15, 20 centímetros onde está a semente que começou a gerar as raízes, né? E ela não vai em outras regiões. E aí você tem resposta ou você não consegue obter uma boa produtividade
mesmo tendo fósforo razoável no solo. Então, o volume explorado pelas raízes é muito importante, porque a movimentação, aquela difusão que nós falamos, né, que é a movimentação do fósforo até a raiz para a raiz pegar, ela é questão de milímetros por ciclo da cultura. Então, não queira aplicar o fósforo a 10, 20 centímetros da planta e querer que a planta consiga caminhar até lá para pegar esse fósforo. Se não crescer raiz, se não tiver raiz explorando esse volume de solo, você vai ter uma baixa eficiência de fósforo. E talvez isso, né, possa complementar aí com umas perguntas, né? Uma pergunta que eu vi aqui que fala dos solubilizadores, né? Na verdade, você jogar um produto que estimule raiz de planta, você estimula essa planta a ir até o fósforo. E aí você acaba tendo um benefício, né? Muitas vezes a planta aproveita melhor o fósforo do solo, não quer dizer que ela está solubilizando o fósforo, mas ela está pegando o fósforo de regiões que, se não tivesse aquele produto, não pegaria. Então acaba tendo uma resposta positiva, mas nem sempre é solubilização de fósforo. Muitas vezes é estimulação de planta, os chamados bioestimulantes, né? Então acho que é um ponto que é importante a gente enfatizar, porque não está correlacionado diretamente só com aquele número que você viu na análise de solo, mas sim com vários outros fatores que você vai fazer para que aquele ambiente fique bom para a sua planta, né, e ela desenvolva melhor. Como que nós vemos o futuro, né, do uso de micro-organismos solubilizadores de fosfato na produção de grãos. Micro-organismos tem sido o grande desafio do momento, tem sido a grande solução. O número de trabalhos em termos de inovação que envolve micro-organismos tem aumentado muito. O conhecimento na área de microbiologia do solo também tem evoluído, tanto conhecimento analítico quanto o conhecimento de manipulação de isolados de micro-organismos tem crescido. Apesar de muito tem sido focado para biocontrole, nós temos visto empresas e pesquisas direcionadas a micro-organismos que venham a promover o crescimento de plantas, e entre os temas surgem os micro-organismos que têm a capacidade de solubilizar fosfatos. Sem dúvida, a microbiologia do solo ela veio para agregar. Então nós trabalhamos, na verdade, a fertilidade do solo não é mais química há muito tempo, né? Então a fertilidade do solo envolve tanto os aspectos químicos quanto os físicos, né? Produzir um sistema radicular, diversificar plantas, uso de plantas de cobertura, trazem benefícios físicos em termos de estruturação do solo, estruturação dos agregados, retenção de água, além de toda a ciclagem de nutrientes, e promovem a diversidade microbiana. Então, nós estamos falando de sistemas hoje complexos. O Brasil evoluiu muito, é referência mundial em agricultura tropical, e quando se fala de fósforo, não tem dúvida nenhuma de que os nossos participantes aqui, os professores, vão concordar com isso. É um nutriente muito complexo, muito dinâmico, e que nos solos tropicais interage com todas essas vertentes que envolvem a fertilidade do solo. Pessoal, eu vou precisar fazer umas perguntas e a gente precisa chegar nos temas das tecnologias. O que a gente tem visto em termos de tecnologia para aumento da eficiência do fósforo? Então, a primeira tecnologia é essa, é o conhecimento do sistema de produção, do manejo da adubação fosfatada, da ciclagem de nutrientes. Antes disso, conhecer muito bem o seu solo, fazer o diagnóstico correto do teu solo, né? Fazer uma análise de solo bem feita, que foi originada de uma amostragem ainda mais bem feita, que evidencie o fósforo do solo. A gente sabe que sistemas como o plantio direto geram estratificação do fósforo no solo, e esse é um fator a mais ainda a se incluir no diagnóstico da disponibilidade do fósforo em solos tropicais. São muitos temas, mas tem um que é muito importante. Eu queria que o Bonini trouxesse esse panorama e os professores complementassem para a gente, que é com relação ao nível crítico, Bonini, da disponibilidade, que a gente tem os métodos para diagnosticar o fósforo disponível, e esse termo que a gente usa, né, é aquele fósforo que foi calibrado para regiões e para solos específicos, e que a gente obtém faixas que são os nossos níveis, as nossas classes de disponibilidade. Então, esse nível crítico para a gente é muito importante. Como é que a gente maneja um solo que está muito abaixo do nível crítico, muito acima do nível crítico, adubação? Como que tem ocorrido isso de forma geral na agricultura brasileira? Eu vou até estender a pergunta, né? Quando a gente fala nível crítico, talvez não seja o mesmo entendimento para todos, mas o que a gente tem escutado, e vamos trazer um pouco do que é hoje o cenário. Perguntaram para a gente assim, não, mas é a partir de quando que realmente eu posso começar a reduzir? Olha a análise de solo, o que eu faço agora, né? Eu posso reduzir, posso retirar, não preciso mais usar.
O que isso tem a ver, afinal de contas, professores, quando a gente fala de calibração de fósforo nível crítico? Eu estou colocando muito fósforo no solo, está ficando, isso está aumentando a fertilidade, mas assim, quando que realmente o solo está pronto para eu começar a pensar em estratégia de fazer adubação só de reposição? Ou seja, aquele que a planta, o que ela tira esse ano, eu retorno à adubação. O que é, afinal, esse nível crítico, hein, professor? Primeiro vamos definir o que é nível crítico para a gente falar mais ou menos na mesma coisa. Então, nível crítico é quando tu chega a um ponto, uma quantidade de nutrientes estocado no solo que a adição do fertilizante não te traz retorno econômico. Pode até te trazer um pequeno aumento de produção, mas não é economicamente viável. Isso quer dizer que tu tem que gastar muito recurso na fertilização e o retorno que tu traz da planta é menor do que o retorno econômico, né? O benefício é menor do que o teu investimento. Então esse é o nível crítico, é o momento onde a resposta da planta fica muito pequena a essa adubação. Não quer dizer que tu não tenha que adubar depois do nível crítico. Imagina que se tu chega ao nível crítico e tu simplesmente para de colocar adubação, né? A planta está exportando esse nutriente, a planta vai produzir grãos, vai produzir e vai levar esse nutriente embora e, né, o teu solo vai ficar pobre de novo, vai ficar abaixo do nível crítico. Então a gente trabalha com esses diferentes conceitos, né? Quando a gente está muito abaixo do nível crítico, a gente trabalha com adubação de correção. A gente tem que colocar um caminhão de fertilizante para aumentar, né, os teores no solo e a gente ter uma quantidade mínima para te ter uma produção razoável. Quando a gente chega no nível crítico, nós temos essa questão, tu tem que se manter lá naquele lugar. Tu chegou onde tu quer, né? Agora nós temos que se manter aqui. Então, quando a gente chega no nível crítico, a gente transforma a nossa adubação, em vez de trabalhar com a adubação de correção, a gente não precisa mais trabalhar com isso. Mas a gente tem que trabalhar com a adubação de manutenção. O que é essa adubação de manutenção? É tu aplicar o que a planta vai exportar, que com isso tu vai ter no próximo ano, na próxima safra, um teor similar ao que tu tinha, e a gente coloca mais ainda se tu tem, a gente estima as perdas que pode ter do sistema, seja por erosão, seja por transferência, enfim, né, os processos, própria fixação, os processos que a gente tem no solo que vão diminuir a eficiência do sistema, então a gente vai ter essa tal da correção mais as perdas do sistema que a gente trabalha quando a gente está, né, acima do nível crítico. Quando a gente está com um nível de fertilidade muito elevado, né, e a gente considera esse sistema, né, normalmente quando a gente tem 2 vezes o teor crítico para as plantas, a gente considera que a gente está num teor muito alto. Quando a gente chega nesse sistema, a gente pode reduzir a adubação praticamente a zero. Ou seja, a gente vai trabalhar no máximo com a reposição do que as plantas estão exportando, né? E dependendo do teor que tu estiver, está muito alto, né? Tu pode simplesmente não adubar porque tu tem uma reserva no solo. Mas a grande questão é assim, ó, quando tu está acima do nível crítico, as quantidades de nutriente, nós estamos falando aqui de fósforo, obviamente, que a gente precisa adicionar são muito menores, porque a gente não precisa mais adicionar aquele fósforo para tapar a fome do solo. O solo está num nível bom, a gente só precisa fazer a manutenção. Então, o que é normal? Acima do nível crítico, as quantidades de fósforo são muito pequenas e basicamente é para manter o sistema fértil ao longo do prazo, né? Essa é mais ou menos o manejo que a gente faria, né? E o que o nível crítico representa nisso? É aquele ponto a partir do qual a adubação vai se tornar muito pequena, basicamente porque o teu solo está fértil o suficiente, só tem que manter o sistema daquele jeito. Manejo que o pessoal tem dado, né, para adubação fosfatada. Quando você está acima do nível crítico, você pode trabalhar sem risco de perda de produtividade, aplicando fósforo na linha ou aplicando fósforo a lanço, porque você já aí entra naquele conceito de adubação de sistema, né? Você só está jogando o fósforo que a planta ou as plantas vão extrair naquele ciclo, naqueles 2 ciclos seguintes, sem se preocupar em nutrir a planta, mas sim em nutrir ou deixar aquele nível crítico no solo estável, não deixar baixar esse nível crítico. Então é comum o pessoal perguntar isso, né, em relação a como manejar essa adubação quando você está com uma adubação de sistema, aí você considera esse nível crítico mínimo, né? Então, estando acima do nível crítico, ou nível de suficiência, podemos dizer também, né, que é definido ali com mais de 90% do potencial de produção máxima e tudo mais, você pode trabalhar ser mais flexível, né, na sua adubação. Então você não precisa ser rigoroso em aplicar para aquela cultura em si. Porque quando a gente está com teor acima do nível crítico, tu tem fósforo no solo. Pelo menos a experiência que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que mesmo com teor alto, a gente tem a resposta
a pequenas adubações de fósforo na linha, mas não a lanço. E essa resposta se dá principalmente porque quando tu faz o teu plantio, tu vai colocar semente no solo e nas primeiras 3 semanas da tua planta, ela não tem sistema radicular estabelecido. Então, lembra, como o Pavinato colocou, a planta tem que caminhar até o fósforo, ela tem que crescer raiz até chegar ao fósforo. E nesses primeiros estágios de crescimento da planta, a gente não tem um sistema radicular ainda grande suficiente para explorar bem o solo e trazer esse fósforo. Então, o que é a nossa prática aqui comum é, quando a gente está trabalhando só com manutenção ou reposição, é trabalhar com isso que a gente chama do fósforo inicial, do starter fósforo lá, que é basicamente aplicar uma pequena quantidade, que é adubação de reposição, mas aplicar isso próximo da planta para suprir aquelas primeiras semanas. Claro que a gente está falando de um sistema aqui que é diferente, que a gente está trabalhando, plantando milho quando ainda é muito frio, né? Na saída do inverno, onde a gente tem problema de absorção de fósforo, obviamente, né? É uma questão muito interessante, dá muita discussão como fazer a reposição de fósforo. Concordo também que depois que tu tá com um teor elevado, tu aplicar a lanço e a linha não vai ter muita diferença, mas às vezes um benefício na linha, se isso vale a pena economicamente, obviamente. Tem toda essa questão que está envolvida. Professor, mas eu estava perguntando aqui, onde que está esse nível crítico nas tabelas? Onde é que a gente acha isso? Eu abro boletim 100, ou a boletim do Cerrado, ou a boletim do Rio Grande do Sul. O que é o nível crítico quando a gente olha na tabela? Onde é que ele está lá? É o valor exatamente limite entre o médio e o alto, né? Ou, no caso cerrado, adequado, né? O limite mínimo para ser adequado, ou nos boletins de São Paulo, do Sul, né? A diferença, aquele valor exato entre que divide o médio para o alto, né? Então, estando com teor alto no solo, você está acima do crítico, acima do nível de suficiência e poderia complementar, manejar de maneira mais fácil, né? Esse fósforo para não ter tanta resposta de planta. A gente tem acompanhado vários experimentos, vários de longo prazo, né? No Brasil, áreas de Cerrado, outras regiões mais do sul também, e é curioso, né, porque eu tinha um conceito de que, obviamente, se a planta precisa e o fósforo não se locomove no solo, ou se não, é preciso colocar mais perto dela. Porém, os resultados que a Embrapa tem trazido para nós aí de experimentos de mais de 20 anos, experimentos de 10 anos da Fundação MT, o pessoal da Embrapa Soja também tem feito, mostra que se você está com o teor acima do crítico, teores altos ou muito altos no solo, a adubação de sistema ou adubação de manutenção você poderia fazer superficial sem risco. Mostrando, esses dados são de longo prazo, né, com vários ciclos de soja e milho, e não tem mostrado muita diferença não. Inclusive, né, em alguns anos com melhor resposta da adubação superficial. Por outro lado, né, pega culturas mais específicas, como o algodão, pega culturas como o feijão, com ciclo muito rápido, elas dão resposta, aí sim, a aplicação localizada. Então, soja, milho, com um sistema radicular mais abundante que exploram bem o solo no período chuvoso, não tem modificado produtividade com aplicação lanço ou sul. Mas culturas específicas sim têm dado uma resposta. E aí o que nós vamos recomendar ao produtor, então, né? O que você ganha com um dia a mais ou uma semana a mais de chuvas no cerrado para fazer uma segunda safra, por exemplo, que você perderia em velocidade de plantio lá na soja ou mesmo na segunda safra de milho, provavelmente compensa a menor eficiência que você vai ter no seu fósforo. Então, essa parte logística é muito importante no processo. Não tem como nós dizermos, né? Vamos aplicar localizado porque o fósforo é mais eficiente. Mas daí o produtor vai dizer, não, mas eu estou perdendo 10 sacas. O Rafael Nunes fez um cálculo disso, ele perde, para cada dia a mais que você atrasa no plantio do milho, você perde 3 a 4 sacas de milho rendimento na segunda safra. Então, não dá para condenar o produtor por isso. Ele vai perder dinheiro, né, em menor rendimento de produção. Pega uma situação específica, né, de menores propriedades, né, que você tem maquinário para fazer na linha, passa na linha, não tem problema nenhum. Pega regiões mais declivosas, né, que você tem risco de erosão e tudo mais, escoamento superficial mesmo, faz na linha que você garante uma eficiência um pouco melhor, né, pelo menos daquele ciclo. E aí acho que está a questão interessante da agronomia, né, que as coisas mudam conforme a região, como eu falei, essa questão da aplicação do fósforo na linha, daquela pequena quantidade, mesmo acima do nível crítico, ela é extremamente importante quando nós temos solos frios, né? Então, mas tu tá pensando num sistema tropical, vai ser diferente. Provavelmente isso vai começar a ficar mais importante quando a gente começar a descer para o sul do Brasil, aonde a gente tem, né, outros fatores que vão importar. E aqui, como eu disse para vocês, né, que a gente começa o plantio de milho ainda com, né, o solo muito frio,
Brasil, onde o problema de difusão de fósforo é muito grande, né, é extremamente importante, né? Então, essa é a importância de a gente ter essa visão local, interpretar o sistema e saber o que é adequado para cada região, né? Joia, é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para continuar a discussão, pessoal. Então, agradeço demais a participação do professor Luciano Gattiboni, do professor Paulo Pavinato. Gostaria que vocês fizessem brevemente as palavras finais de despedida e eu já deixo aqui as minhas, né? Agradecer a participação de todos, pedir a vocês gentilmente que curtam, se possível, se inscrevam no nosso canal para continuar nos acompanhando. Sugiram novos temas, né, e surgiram continuidades desse tema, podemos fazer mais. E também não deixem de acessar a nossa página do Nutrição de Safras na webpage também. Então, lá nós temos conteúdos de relevância e com relação a fósforo, nós trazemos, por exemplo, tabelas atualizadas de extração e exportação para as grandes culturas do Brasil. Então, você pode acessar para soja e para milho tabelas de extração e exportação de todos os nutrientes, que são também bases, né, da construção nossa do manejo da adubação. Então, acessem e muito obrigado. Passo a palavra ao Boni também para as palavras finais. Eu só tenho a agradecer ao professor Paulo Pavinato, professor Luciano Gattiboni por esse bate-papo, que na verdade é uma aula particular. Muito obrigado. A gente consegue trazer muito do que é ciência para também uma realidade de campo. É não esquecer que é isso, né? A ciência está aí, os conceitos são antigos, mas ao mesmo tempo são muito atuais. A gente não pode esquecer o que a agronomia já gerou de ciência no passado, e agora é o momento que muita coisa milagrosa vai surgir, mas os conceitos agronômicos, como vocês comentaram, estão aí e não tem muito como a gente, né, mudar. Então agradeço mais uma vez. E deixo com vocês aí as considerações finais. Muito obrigado. Na verdade, o fósforo, né, é um nutriente bastante apaixonante de estudar, né? Tem muitas nuances que a gente não conhece ainda e a gente, quanto mais estuda, mais vê que faltam informações para se chegar a uma precisão maior de manejo desse nutriente e tudo mais. Então, nós estamos aí há mais de 20 anos, né, o Gattiboni, contemporâneos, né, de Santa Maria, né, estudando fósforo, e nossos professores, antecessores, né, já estavam estudando fósforo. A gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo sobre isso. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, de discutir aqui e também trazer novas ideias, né? Então, a gente está sempre disponível, né, para pensar um pouco mais sobre o nutriente fósforo e o que podemos fazer para chegar aos níveis de eficiência que a gente gostaria, né? O futuro a Deus pertence, mas acho que a gente vai trabalhando para sempre conseguir um pouco mais, né? Conseguir explorar um pouco mais esse nutriente que nós sabemos, né, que é finito, como foi falado no começo. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversa. Então, eu também, da mesma maneira, só agradecer, né, a participação, essa conversa boa sobre fósforo, né, um assunto bem interessante, e só queria enfatizar que nada milagroso surgiu na área de fósforo nos últimos 20 anos. Então, aqueles conceitos antigos que nós temos continuam os mesmos, a gente tem produtos novos, a gente tem coisas que são um pouquinho melhores, mas nada é tão diferente do que a gente já tinha. Então, se vocês querem eficiência de fósforo, o Marcão falou isso lá em algum momento no início da nossa conversa, né? pH, né? O melhor aditivo que a gente tem para fósforo é manter o pH no nível adequado. Então, calcário na dose correta é o que vai nos ajudar a ter muita eficiência de fósforo. Se você está com pH baixo, a eficiência vai diminuir muito. E isso é uma coisa que a gente sabe há muito mais de 80 anos, que essa é a maneira que as coisas funcionam. Então, agradecer a vocês pela conversa, né? Dizer que nesse ano que os preços estão elevados, tem que tomar cuidado com os cantos de sereia, com as coisas, né, milagrosas que aparecem por aí. Não tem nada muito diferente do que a gente já conhece. Então, continuar fazendo as coisas bem feitas, manejando a fertilidade, adubando na quantidade correta, seguindo análise de solo, seguindo recomendação técnica, é o que a gente precisa para passar por esse momento aí e continuar produzindo o que a gente tem que produzir, né? Então, agradecer a vocês pela oportunidade dessa conversa. Obrigado, muito obrigado. Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.